Toda a gente sabe de forma simples como é que funciona o cérebro de uma pessoa normal, mas alguma vez já se perguntaram como é que funciona o cérebro de um serial killer? Será que diverge assim tanto à normalidade a que estamos acostumados? É sobre esse ponto que a minha apresentação se baseia, mas antes eu gostava de reforçar a ideia de que esta apresentação serve apenas com o propósito de tentar compreender e ver como é que funciona o cérebro de um serial killer e não, de forma alguma, de tentar defender ou justificar os comportamentos destas pessoas. A minha apresentação vai ter como base o estudo da psicopatologia, ou seja, um ramo na psicologia que estuda os fenómenos patológicos, distúrbios mentais e comportamentos anormais. Portanto, para conseguirmos compreender ou para iniciarmos a compreensão deste tema, temos que começar por identificar a origem dos comportamentos destas pessoas. Apesar de não se conseguir compreender na totalidade o porquê de certas pessoas adotarem estes comportamentos perversos e distorcidos, a origem destes comportamentos pode provenir de uma determinada psicopatia, de um subdesenvolvimento mental, de uma herança genética ou de algum episódio traumático vivido durante a infância ou a adolescência da pessoa. Os serial killers têm conexões diretas com a psicopatia e a psicose, fenómenos que distorcem a percepção da realidade, do raciocínio e do comportamento da pessoa, o que consequentemente desequilibra o controle das emoções e dos impulsos de uma pessoa, sendo este o motivo pelo qual os assassinos em série, apesar de saberem que as suas ações são erradas, encaram-nas sem qualquer tipo de empatia e com frieza total. Podemos observar estes padrões de comportamentos em serial killers famosos, como o Ted Bundy, o Ed Gein, Jeffrey Dahmer, entre outros. Portanto, após analisarmos a origem de certos comportamentos, podemos passar a analisar o que é que os assassinos em série pretendem com as suas ações. Parecido a características presentes na psicopatia, os assassinos em série costumam apresentar complexos narcisistas de superioridade e pretendem obter poder total sobre a vida das suas vítimas. Podem também querer obter aquele sentimento prazeroso que obtêm ao matar alguém. Por existirem diferentes motivações para cada serial killer, os mesmos podem ser divididos em 4 categorias diferentes. Temos, por exemplo, os visionários, como o exemplo Herbert Mullen, que no início da década de 70 matou 13 pessoas, dizendo ter sido instruído por uma voz suprema e que as vítimas eram um sacrifício para impedir um terremoto na Califórnia. Temos também missionários, como por exemplo o Joseph Paul Franklin, que matou pelo menos 15 pessoas em prol da sua aclamada missão, onde tinha como vítimas judeus, afro-americanos e casais interraciais, ou seja, todos os grupos de pessoas que não se encaixavam na ideologia de supremacia branca. Temos também os emotivos, como um exemplo bastante conhecido, Jeffrey Dahmer, que durante os anos de 1978 a 91 matou 17 homens, predominantemente afro-americanos. Ele drogava as suas vítimas para as enforcar até à morte, onde depois tinha relações sexuais com os corpos e os desmembrava, guardando normalmente os crânios ou as partes genitais das vítimas. Durante o processo de tortura, Jeffrey tirava fotos das suas vítimas para, segundo ele, poder relembrar-se da experiência prazerosa. Temos por fim o sádico, como grande exemplo Ted Bundy, que durante os anos de 1974 a 78 raptou, violou e matou mais de 30 mulheres. A sua principal motivação para cometer os seus crimes era pelo poder e a dominação que sentia ao cometê-los, e dizia que a melhor parte era ver as últimas expressões de dor das suas vítimas e o poder que sentia nesse momento, conseguindo assim satisfazer os seus desejos sádicos. Mas será que se consegue distinguir um serial killer de uma pessoa normal? Estas pessoas transparecem viver uma vida como qualquer outra pessoa. Apesar de uma das características que um assassino em série possa ter é a incapacidade de sentir empatia e serem designados como antissociais por conta da sua patologia, geralmente estas pessoas transparecem viver uma vida como qualquer outra, tendo relacionamentos amorosos, amigos, famílias e conexões com a sociedade como qualquer outra pessoa. Fazem isso para ser mais fácil observar, escolher e até mesmo se relacionarem com as suas vítimas. Fazem também isso para não serem tão facilmente descobertos. Aos olhos da sociedade, um assassino em série, caso assim o queira, nada mais é do que uma pessoa que aparentemente é inofensiva para o mundo. Podemos, portanto, designar os assassinos em série como sendo uma encarnação de todos os males da nossa sociedade e que tomam a decisão de se rebelarem contra a mesma da forma mais cruel e radical possível. Como sociedade, ao decidirmos ignorar os males que existem, de certa forma também estamos a contribuir para a rejeição das pessoas que sofrem com tais males, por decidirmos ignorá-las e rejeitá-las. Portanto,
O que é um serial killer no final de contas? Estas pessoas refletem o resultado mais podre da nossa sociedade. Se estivermos consciencializados que pessoas com distúrbios mentais e vítimas de traumas existem, e especialmente se estivermos dispostos a ajudá-las, talvez consigamos dar um passo em frente em relação a este problema.